Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje, nesse dia tão especial, Dia dos Pais, primeiramente, feliz Dia dos Pais a todos os pais. E hoje é dia de falar sobre relação com o pai e os reflexos na vida adulta. Então, consequentemente, a gente vai falar sobre posicionamento, consistência, prosperidade e, inclusive, ter mais leveza. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Relação com o pai e os reflexos na vida adulta. Aí vou colocar posicionamento. Consistência e prosperidade. Prosperidade. Perfeito. Fixar comentários, porque aí conforme o pessoal for chegando também sabe do que a gente vai falar hoje. E por se tratar de uma live de Dia dos Pais, que a gente fala inclusive sobre masculino, será uma live objetiva. O masculino, o paterno, traz isso, a objetividade. O sermos diretos naquilo que precisa ser falado, ser feito, ser escolhido para a vida. Então, bora lá. Vamos de uma forma bem prática, direto ao ponto, falar sobre essa relação que é extremamente importante. E quando eu falo aqui, dentro dos atendimentos, dentro da nossa mentoria, dentro da terapia sobre relação com o pai, relação com a mãe, o primeiro ponto que é essencial você ter dentro da sua mente, que não é sobre relação física, não é sobre convivência, não é sobre o outro, é sobre internamente, é sobre você. Isso que é o principal ponto que a gente precisa trabalhar na vida, é como é que eu me cuido. A gente não pode apagar aquilo que nós vivemos, até porque isso também apagaria talentos que foram desenvolvidos, recursos que foram desenvolvidos a partir daí, apagaria um pedaço da sua história. Mas todos nós temos a opção de diariamente fazer novas escolhas, cuidar da gente. E isso que é o mais importante. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre cada um, sobre a sua forma de ver, de sentir e sobre estar com o coração aberto para mudar, para fazer diferente. É sobre olhar a nossa responsabilidade a partir de agora. Eu gosto sempre... Ai, nariz tá coçando. Gosto sempre de dizer que lá atrás éramos todos nós, né? Somente crianças. Mas a partir de agora, enquanto adultos, é nossa responsabilidade cuidar, inclusive, da criança que a gente for um dia e assumir o protagonismo, a liderança da nossa vida. E quando a gente fala principalmente sobre posicionamento, é sobre realmente assumir essa liderança de eu cuido de mim, eu faço isso por mim, eu tomo essa decisão por mim. Vamos lá então falar sobre essa relação de uma forma bem objetiva e bem masculina. Então vamos lá, primeiro ponto que é sempre importante olhar. Então, como eu falei, é internamente, emocionalmente. Eu decidi fazer essa live justamente no Dia dos Pais. Esse horário, inclusive, cheguei um pouquinho depois aqui, porque fui ficar um momento com a família, com meu pai, depois estava fazendo algumas coisas em casa e vim aqui para a live. Sei que tem muitas pessoas que estão celebrando ou que estão aproveitando para descansar, mas eu achei importante fazer pós, né, essa data, ter passado boa parte do Dia dos Pais, justamente para que cada pessoa pudesse perceber a sensação, como é viver esse Dia dos Pais, qual é a sensação, a hora que você pensa, deixa eu arrumar aqui, pronto, sobre o seu pai. E o que é importante? Primeiro ponto, a gente tá com vários primeiros pontos aqui, né, um outro ponto essencial, é entender que todos nós, dentro de cada um de nós temos 3 visões com relação ao nosso pai. O que isso quer dizer? E é isso que é importante observar e cuidar e ver qual visão que tem tomado conta, inclusive, no seu dia a dia. Quais são essas 3 visões com relação ao nosso pai que nós temos? A primeira visão é a visão que a gente tem com relação ao marido da nossa mãe. A pessoa que teve, isso, mas meus pais nunca chegaram a se casar. A pessoa que teve uma relação com a sua mãe para que hoje você estivesse aqui hoje. Então, a primeira visão é sobre esse homem, essa figura, dentro desse relacionamento.
Então, a figura do marido da minha mãe, a figura desse homem que se relacionou com a minha mãe. Então, é a visão, na verdade, que minha mãe tem com relação a ele, dentro dessa dinâmica, dentro desse relacionamento. A segunda visão que nós temos com relação ao nosso pai é a visão da nossa criança. O que isso quer dizer? Das expectativas que a nossa criança criou com relação ao pai. Então, eu vi o pai dos meus amiguinhos, das minhas amiguinhas, eu queria que meu pai fosse meu herói, não sei o que, e a gente vai criando expectativas com relação a esse homem. E a criança de todos nós cria expectativas. E a terceira visão é a visão real. É aquele pai, aquele homem que erra, que acerta. E aqui o que é importante? É independente de você ter convivido ou não. Isso, meu pai faleceu, eu era criança, meu pai eu nem cheguei a conhecer, enfim, não é sobre isso. É sobre as imagens internas que existem registradas dentro de você. É sobre os caminhos neurais, os caminhos mentais que foram criados aí dentro de você, de acordo com as expectativas que você criou, de acordo com o que você ouvia na infância, e mais do que isso, dentro de você, eu tô falando aqui sobre o pai biológico, tá? Dentro de você, existem informações que você recebeu do seu DNA do pai. Então, por isso que é tão importante olhar tanto para a relação com a mãe quanto para a relação com o pai, porque isso reflete na vida como um todo e já vou explicar, tá? Porque às vezes a gente olha isso tá tudo bem, não preciso trabalhar essa relação, mas tudo que você não cuida reflete em todas as áreas. E quando a gente fala da relação com o pai e com esse masculino, a gente observa isso refletir principalmente dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida profissional, do mundo, do externo. A gente verifica isso também na consistência, com relação ao nosso foco. Tudo aquilo que a gente não cuida internamente reflete em todas as áreas, como aquilo que a gente cuida também vai potencializar. Então é importante perceber qual dessas três visões que tem tomado conta do seu dia a dia. É a visão do marido da minha mãe, isso eu na infância ficava ali no meio da relação deles, eu protegia a minha mãe, ou na verdade eu era filhinha do papai, eu tinha conflitos com a minha mãe e fazia de tudo para agradar o meu pai. Então tá ali na expectativa que sua criança criou desse pai herói. E muitas vezes, na fase adulta, como que isso se reflete? Com medo de desagradar as outras pessoas, um perfeccionismo excessivo, uma insegurança excessiva. Por quê? A projeção ainda está daquela menina, naquele menino que fazia de tudo para agradar. Ou não teve uma ausência paterna muito grande. Então, pode ser que tá aquela criança ainda das expectativas que foram frustradas. Por isso que é tão importante ir percebendo as sensações e percebendo como fica o seu corpo, principalmente nesse dia, principalmente quando a gente fala sobre esse tema, porque não é sobre o racional, não é sobre acumular mais um conhecimento, mais um curso, não é sobre o saber. Porque eu atendo um monte de gente, eu atendo vários terapeutas, inclusive, pessoas que estudam, falam, não, isso aqui tá tudo certo. Racionalmente tá, mas emocionalmente, mas no inconsciente, geralmente não. Porque quando você não cuida, quando você não abre realmente seu coração, ou quando você não faz algo para realmente olhar para você, o acumular, o excesso de atividades, de mais trabalho, de mais correria, de mais curso, faz você esconder cada vez mais essas feridas. E aí vem aquele discurso pronto de, não, isso aqui tá tudo lindo, isso aqui não sei o quê. Por isso que é tão importante observar. Toda mudança precisa acontecer primeiramente internamente. Internamente não é sobre aquilo que é falado. Não é sobre aquilo que é racionalizado, entendido. É sobre aquilo que é sentido, que é percebido. E muitas vezes, quando existe uma ferida com relação a essa ausência paterna ou essa figura paterna que foi agressiva, por exemplo, esse sentir vai sendo anestesiado para que a sua criança possa sobreviver. Vou explicar um pouquinho mais, tá? Então, primeiro ponto que a gente falou, não é sobre o outro, é sobre como você se sente, não é sobre convivência.
Não é sobre querer mudar o outro, é sobre cuidar do que acontece dentro de você. Segundo ponto, observar essas 3 visões que temos com relação ao nosso pai. A visão do marido, da nossa mãe, que aí aquela criança que pode ser que até hoje você fique ali no meio da relação deles, da mãe ligando, aconteceu isso, pai ligando, aconteceu aquilo. E aí você deixa de estar disponível para a sua vida, inclusive para a sua carreira. A segunda visão, que é a visão das expectativas que as crianças de todos nós criam com relação ao pai. E a terceira visão é a visão do pai herói. Então, observar em que lugar que a sua visão com relação ao seu pai, independente de ter convivência, dele ter falecido, dele estar vivo ou não, é sobre que registro que tem aqui dentro de você. Porque a gente já vai explicar como isso se reflete em todas as áreas da vida. E a partir disso, começar a cuidar internamente. Então vamos lá sobre os reflexos na vida adulta. A gente falou aqui sobre as visões, sobre não ser convivência e sobre esse masculino. O que a gente recebe, vamos dizer assim, com relação ao pai? Com relação à mãe, a gente falou, mas ali na época do Dia das Mães, a gente teve faz pouco tempo um workshop para trabalhar a relação com a mãe, que está totalmente conectado com dinheiro, com prosperidade, com segurança, né? Insegurança excessiva geralmente está relacionada a feridas com relação ao materno. E o masculino, essa relação com o pai, o que traz? O posicionamento, o foco, a confiança, o conseguir impor limites para as pessoas, porque quando a gente não trabalha essa relação com o pai, essa questão com o masculino, a gente não faz a transição da menina para a mulher. E é onde você olha para as pessoas e é todo mundo muito bonzinho, tá tudo certo. E aí as pessoas acabam se aproveitando, você se doa demais, mas de uma forma inconsciente não se permite receber. E aí isso reflete demais na sua vida, porque você vai atrair pessoas que vão te demandar cada vez mais, e aí você tem a sensação que quando você precisa, você não pode contar com ninguém. Então, é importante ir observando tudo isso. E esse masculino, esse paterno, também traz esse posicionamento, essa liderança, esse impor limites de isso eu quero, isso eu não quero, pra mim isso aqui tá bom, até aqui você pode, depois disso não. Porque muitas vezes, se a gente ainda tá na nossa criança, a ferida olha, fulano fez isso comigo. Olha, quando eu preciso, ninguém faz, mas como está o seu posicionamento? Os outros só vão até onde nós permitimos. E o masculino paterno é justamente nesse lugar de se posicionar. E tem muitas pessoas que às vezes olham esse posicionar com agressividade. Não é sobre agressividade, é sobre posicionamento. Existem formas de se comunicar. Enquanto a mãe, o masculino, traz a comunicação, a conexão, o paterno, o masculino, traz esse limite. Isso, mas como que eu vou fazer? Meu pai não foi presente, ele foi embora cedo, eu que tive que assumir esse papel, aprendi a ser guerreirona aqui. Eu aprendi a dar conta de tudo, porque quando existe essa ferida paterna, principalmente essa ausência, o filho, a filha entra nesse lugar e acaba assumindo um lugar que não é seu. Então é onde a menina olha para o pai, olha para essa ausência paterna e olha, ou dentro do lar a mãe era guerreirona, o pai não tinha voz, e olha para esse masculino como fraco. E aí o que acontece? É como se inconscientemente falasse assim, peraí, que eu vou te mostrar como é ser forte, peraí que eu vou te mostrar como faz as coisas, porque você faz tudo errado. Lembrando, isso é inconsciente, não é que você pensa racionalmente dessa forma, nem que você verbaliza dessa forma. Essa dinâmica acontece inconscientemente. E aí, como isso se reflete na vida adulta? Sobrecarga, exaustão, fazer, não conseguir parar um minuto. Porque aquela criança ferida, essa ferida paterna que ainda não foi cuidada e que é responsabilidade nossa enquanto adulto cuidarmos, ainda está latente. Então é como se você repetisse, é assim que se faz, é assim que é ser forte, é assim que não sei o quê. Então precisa olhar para isso, daqui a pouco a gente já fala como olhar, tá? E aqui mais uma vez eu tô falando sobre olharmos para nós, sobre se cuidar. E quando a gente fala sobre curar, olhar para essas feridas maternas, paternas, existem formas, técnicas, meios de você ir desenvolvendo isso e aprender a fazer isso por você. Um outro exemplo,
Pessoas, crianças que perderam o pai muito cedo. Ah, isso, meu pai faleceu cedo. E aí aquela criança assume aquele lugar de, meu Deus, minha mãe vai lidar com tudo sozinha. E aí acaba assumindo essa responsabilidade, mesmo sendo apenas uma criança. E aí aquela criança, desde muito pequena, às vezes ela sente até culpa. Culpa por ser feliz. É aquela pessoa que de uma forma inconsciente não se permite. Faz pelos outros, vai aprendendo desde criança a fazer pelos outros. Mas para si, nunca tem tempo, nunca tem dinheiro, não, tem medo de incomodar, tem medo de dar trabalho, porque ficou essa ferida, ficou esse vazio. Percebe como isso reflete, inclusive na nossa carreira? Porque uma pessoa que aprendeu a fazer pelos outros e não fazer por si, no ambiente de trabalho é aquela pessoa que inconscientemente fala assim, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Então pode mudar de empresa, pode abrir o seu negócio, pode fazer o que for. Essa dinâmica, enquanto não curada, esse ciclo, enquanto não quebrado, vai se repetindo, porque não é sobre o entorno. É sobre o que precisa ser curado dentro de você, o que de uma forma inconsciente você está escolhendo e atraindo para a sua vida. E aí esse medo de incomodar, você vai pedindo desculpa, desculpa, desculpa por tudo. Só que esquece de pedir desculpa e de ser gentil com você, porque aquela criança até agora sente aquela ausência e parou de olhar para a própria vida no momento que perdeu o pai. Seja porque faleceu, ou seja muitas vezes porque o pai foi embora. Enquanto aquela menina, por exemplo, que viu essa inversão de polaridades, que olhava para o pai como fraco, aprendeu a olhar para o masculino como fraco, que não teve essa referência, que começou inconscientemente, é assim, eu sou forte, eu resolvo, eu faço isso, assumiu esse papel, ali querendo até proteger a mãe. Na fase adulta vai se sobrecarregar, começa a vir irritabilidade, exaustão, é aquela pessoa que é crítica absurdamente consigo, mas também com os outros. Começa muitas vezes a afastar as outras pessoas, fica irritada porque as outras pessoas, você não resolve? Eu que tenho que resolver, eu que tenho que resolver. E aí vai acumulando mais um curso, vai acumulando mais uma coisa. Percebe? É ausência mais uma vez. É como se você tivesse sentado em uma cadeira que não é sua cadeira está ali desocupada. Como outro exemplo da filhinha do papai, que é aquela menina que sempre fez de tudo para agradar. Ou um menino, e que até hoje, na fase adulta, faz de tudo para agradar todo mundo. Faz de tudo pelo outro, só que esquece de si. É um medo tão grande de desagradar, de ficar sozinha, de sentir a rejeição de novo, abandono de novo, que acaba se abandonando. E aí, se desde criança você não foi aprendendo a olhar para você, e se hoje você vai acumulando cada vez mais atividades, mais atividades, mais atividades, mais atividades, mais coisa, e não olha para você, você tá repetindo esse padrão. E sabe qual que é o negócio? Isso acontece com todos nós. Eu sempre trago o exemplo da criança que viveu em um ambiente em que havia muita rigidez, em que aquela criança era extremamente cobrada. A hora que essa criança cresce, ela até comenta, né, com os amigos, às vezes com o marido, com a esposa, enfim. Fala, nossa, eu era muito cobrada na infância. Meu Deus, como era pesado. Sabe o que é o mais doido? A realidade é que na fase adulta, essa criança que se tornou um adulto se cobra 3 vezes mais. Então, essa criança que se sentiu abandonada e que fala que sente um vazio na fase adulta, se não para olhar para si, se abandona 3 vezes mais. E aí vai buscar muitas vezes esse vazio dentro da empresa, com os amigos, com mais um curso, com o externo, sendo que não é sobre o externo, não é o outro que vai fazer isso por nós. Esse pai, esse masculino é um impulso para o mundo. E tem muitas pessoas que sentem essa ausência paterna, isso é inconsciente, tá? E que vai mudando de país, e que vai mudando de empresa, e que não consegue parar em lugar nenhum. Por quê? No fundo ainda tá buscando pai. E não vai ter país, não vai ter empresa, não vai ter negócio, não vai ter um curso que vai resolver isso, enquanto não resolver
essa ferida, esse vazio. Ai, se o meu pai era alcoólatra e não sei o quê. Eu não consigo nem ver falar em bebida, nisso e naquilo. E aí, pode ser que de uma forma inconsciente o seu vício seja em outra forma, em comprar mais curso, em assistir mais uma série, em acumular atividades e fazer. É uma desconexão também. Por quê? A sua criança ainda tá lá atrás falando, pai, por favor, olha pra mim. Ou pai, por favor, ó como eu sou forte. Oi, pai, como eu sou seu orgulho. E aí, você não se permite errar. Percebe o quanto existem reflexos, e aqui não é, mais uma vez, como eu tô falando desde o início, não é sobre culpar ninguém. É sobre a realidade de como é o funcionamento de todos nós. A gente vai, desde criança, na verdade, quando somos gerados, a gente já recebe uma carga genética, que vem os talentos e os traumas da nossa família, a gente já herda. Inclusive, quando vai no médico, fala, tem problema cardíaco na família? Tem problema não sei o quê? Por quê? Existe essa herança genética, e aí tem uns interruptorzinhos ali, e dependendo do que você passa, esses interruptores são ativados ou não. Então, se eu venho de um histórico que, minha mãe foi depressiva, minha mãe teve síndrome do pânico, teve depressão, dentro do meu DNA, dentro da minha genética, existe essa caixinha, esse interruptor que pode ser ativado ou não. Existe uma propensão maior para. Então, a gente recebe já somos gerados com essa carga genética. Isso já é comprovado pela ciência. Então, temos os talentos, e por isso que é tão importante trabalhar a relação com o pai e a relação com mãe, senão esses talentos que você tem, inclusive, ficam ali guardados. Por quê? Se é tudo ruim, se eu ainda sinto vazio, se eu não cuidei de mim, eu não consigo herdar isso. É onde vem insegurança, é onde você duvida de você, é onde mesmo fazendo um monte você acha que não fez suficiente, porque precisa trabalhar essa relação. Então, a gente já recebe essa carga genética, essas imagens registradas dentro de nós através do nosso DNA, da epigenética. E além disso, através de tudo que nós vamos vivendo, desde quando estávamos no útero da nossa mãe até hoje, vão sendo mais informações gravadas, principalmente da primeira infância. Mas a gente está falando sobre pai. E aí você tá me trazendo desde a barriga da mãe, mas como que desde a barriga da mãe vai ter alguma questão com o pai? Sim, dependendo do ambiente, de como era a relação da sua mãe com o seu pai, isso vai refletir em como sua mãe sentia, inclusive com relação a ele, e você tá recebendo toda a informação ali. Então vão sendo criadas imagens dentro de nós, e a partir dessas imagens, desses caminhos que vão sendo criados dentro da nossa mente, é a forma que você vai agir, se comportar, fazer escolhas no dia a dia. Só que sabe o que é o mais lindo? Que nós não somos refém disso. Só que enquanto você não toma consciência e não cuida, ao invés de você ser esse gravador, né, que vai pegando essas imagens e registrando, peguei a imagem, fiz o upload aqui, fiz o download aqui, tô registrando. Ao invés de você ser o gravador que vai pegando essas imagens, a gente acaba sendo a gravação, você vai só reproduzindo o comportamento, reproduzindo, e fala, eu sou assim mesmo, é que meu perfil é assim mesmo, é que não sei o que é assim mesmo, é porque a lua tá desse jeito, é porque meu traço é não sei o que. E aí você vai virando refém de uma história. E aí, quando você fica refém dessa história, enquanto você não toma essa consciência, e falando sobre o pai, enquanto você não olha para essas feridas paternas, você é mais leal. Tem mais prisões emocionais do que liberdade. E aí não é sobre o pai. É sobre as escolhas que nós fazemos enquanto adultos. Porque todos nós temos feridas, todos nós temos traumas, todo mundo, ninguém veio de famílias e histórias perfeitas. Inclusive hoje eu postei, né? Eu postei algumas fotos com o meu pai e na legenda, que eu sei que grande parte das pessoas hoje nesse mundo acelerado tem preguiça de ler, mas na legenda eu falei justamente sobre isso. Eu coloquei justamente, quem vê essas fotos acha que é tudo perfeito, que sempre foi tudo perfeito, e não foi, e não é. Tenho uma relação ótima com meu pai hoje, graças a Deus, mas já tivemos relações extremamente desafiadoras. Viver em conflito com ele sem ele falar nada.
de eu querer me meter na relação dele com a minha mãe, de muitas vezes eu ter ciúmes dele, de outras vezes eu querer ser uma boa menina, de ter essa dualidade. Vivemos diversas situações, eu e meu pai. E foi sobre ele ter mudado, sobre ter acontecido um milagre, sobre não sei o que, não. Foi a partir do momento que eu decidi olhar para mim, que eu comecei a cuidar internamente dessa relação e entender as imagens, as gravações que eu tinha dentro de mim e o que fazia sentido eu carregar, o que realmente era do jeito que eu tinha criado, o que não era e o que eu escolhia a partir dali. E quando eu comecei a cuidar disso, não só minha relação com ele melhorou porque eu mudei, como a minha relação dentro do meu trabalho, na minha forma de me posicionar com as pessoas e como eu falei até fisicamente, porque as pessoas começam a perceber, falar, nossa, como você tá diferente, olha, tá mais bonito, olha, não sei o que, porque tudo começa de dentro para fora. A partir do momento que eu comecei a trabalhar essa relação, eu ouvi as pessoas até falarem, nossa, você está passando mais confiança na forma que você fala. Você está mais segura. Segura no sentido de me posicionar. Porque, mais uma vez, não é sobre o outro. Só que ferida paterna não tratada faz você muitas vezes procrastinar. É como se... Ou você tem uma exaustão, é o excesso de atividades, mas atividades sem foco, não aquilo que vai te trazer resultado. Porque se eu preciso resolver uma ferida, eu vou sabotar minha vida para falar que ainda tá dando tudo errado. Para continuar vivendo, se eu sou guerreira, eu preciso ter um monte de problemas. Ou a falta de energia, a falta de consistência, a falta de posicionamento. Aí eu falo, porque as pessoas se aproveitam de mim. Será? Você tá se posicionando? Eu sempre fui uma pessoa que ao mesmo tempo que era brava, forte, executora, fazia acontecer, por outro lado, existia um medo de incomodar, eu queria ser perfeita, eu me cobrava absurdamente. E aí eu precisei cuidar de toda essa engrenagem, de tudo que acontecia dentro de mim emocionalmente, criar novos caminhos dentro da minha mente, cuidar de mim, para que a partir daí as coisas pudessem fluir. Porque senão é a sensação que você tá fazendo um esforço ali, só que na verdade você só tá nadando contra a maré. Quando você não cuida do seu inconsciente, você joga a sua energia fora. Você fica repetindo, é como se estivesse realmente andando em círculos. E esse paterno, esse masculino, é justamente onde traz o foco, a objetividade. Porque quando a gente fica rodando, falando. Primeiro ponto, falar. Existem coisas que precisa resolver com relação à mãe. Segundo ponto, faltou foco, faltou posicionamento, objetividade, consistência. Preciso olhar para essa relação com o pai. Porque são as primeiras imagens e referências que você tem dentro de você. Isso, mas não houve essa presença. Então, já houve esse vazio. Eu sou a misturinha dos dois. E dentro dessa misturinha faltou uma parte que eu herdei. E agora, como que eu lido com isso? Percebe? Teve uma vez uma pessoa que me trouxe, tem uma escola, eu não lembro o estado que é, mas é uma escola que trabalha, tem a pedagogia sistêmica, né? Que trabalha esse olhar sistêmico também dentro das escolas. E aí eles trouxeram que uma das dinâmicas, eu achei muito lindo, que eles fazem dentro da escola, eles têm o dia da família. E aí no dia da família, eles entregam para a criança um copinho pequenininho, como se fosse um copinho de café, com leite. Um outro copinho pequenininho com achocolatado e um copo maior. E aí eles falam, olha para esse copinho com leite, ele representa a sua mãe. Como se fosse sua mãe. Olha para esse copinho com achocolatado, ele representa seu pai. Agora vamos todo mundo junto misturar os dois e colocam os dois no copo. Esse é você. É de uma forma muito lúdica, mas é isso que nós somos. Nós herdamos. E se disso que você herdou existem feridas, e vai ter ferida pra gente curar a vida inteira, tá? Isso não... tô curado, resolvi. Não, a gente precisa se cuidar e curar a vida toda. Mas principalmente as maiores, as mais pesadas, a partir do momento que você olha, nossa, dentro dessa misturinha aqui de pai e mãe, tem coisa que eu preciso lidar. Você vai se libertando.
Su, como lidar com isso? Com esse lugar do meu pai que eu assumi, com essa ausência paterna, ou com essa necessidade de agradá-lo? Atendi várias pessoas no decorrer dessa semana que falaram que tinham travas, inclusive na profissão por conta disso. Su, com muito estudo, só consegui colocar isso em prática depois de anos, porque era um medo de errar, eu tenho medo de desagradar, eu deixo de falar as coisas porque eu não quero chatear as pessoas, isso trava. Como que eu cuido disso? Como que eu faço, Su? Primeiro ponto, é justamente o que eu iniciei no começo da live, é entender que agora é sua responsabilidade cuidar da sua criança. Só que não é sobre apagar o que você viveu e falar, ah, tá bom, já foi, já era, tá resolvido, ó, realmente foi tudo errado. Não. É sobre começar a entender o que você precisa fazer por você. O que a sua criança espera. E quando eu falo que sua criança espera, não é diariamente, ah, eu vou fazer isso, hoje eu não vou fazer nada porque eu vou cuidar da minha criança. Não. O primeiro processo, o masculino, ele traz muito o adultecer. Que é entender, ok, preciso cuidar, que momento que eu vou olhar para isso? Para quem ainda tem essa necessidade de agradar, que ainda quer ser boa menina, existe um movimento, eu falei nos stories inclusive, hoje em dia, que é, imagina que seu pai tá bem na sua frente e diz, pai, eu cresci, eu me tornei uma mulher, eu me tornei um homem. Por favor, me olhe com bons olhos quando eu fizer as coisas do meu jeito. Porque quem tem necessidade de agradar passa a vida toda fazendo do jeito de todo mundo, menos do seu próprio, não é verdade? Sei por experiência própria. Ai, Su, eu tive ausência paterna. Pai, você fez muita falta. Eu senti raiva muitas vezes por amar você, mesmo você não estando aqui. Mas eu recebo a vida que veio através de você e agora eu olho para minha vida. Ai, Su, eu via meu pai como fraco. Pai, eu vejo a sua força no seu silêncio. E eu recebo essa força que veio através de você. Porque muitas vezes a gente não dá valor à força do masculino que está no silêncio. No aprender a silenciar, mesmo diante do caos. É uma das grandes forças e habilidades do masculino que nós herdamos do nosso pai. Uma das coisas que eu percebi e fui olhar para a força do meu pai foi justamente isso. Há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, meu pai descobriu que estava com câncer de próstata e ele descobriu era no final do ano. Ele não contou para nenhuma de nós, nem para minha mãe, nem para as minhas irmãs. Ele foi contar, acho que lá para o meio de janeiro. Esperou passar Natal, Ano Novo e contou. Por que ele não contou? Porque ele não queria causar preocupação, nem estragar o nosso final de ano. Ele suportou tudo sozinho durante um bom tempo. E eu não tô falando que precisa suportar as coisas, precisa guardar segredo, não. Tô dando exemplo do que aconteceu dentro da minha família. E aí, a hora que eu olho e tudo, né? A gente não faz ideia do que nossos pais passaram. A hora que eu olho, eu falo, caramba, não sei se eu daria conta. A gente está em uma geração que a hora que você olha para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, eram situações muito mais difíceis do que a gente vive hoje, como para as próximas gerações existem coisas muito mais na palma da mão, literalmente. Então é começar a observar essa força, começar a observar o que você herdou de positivo, de talento. O que você olha e fala, isso aqui não é tão legal. Você herdou também. Você pode perceber que tanto o que é legal quanto o que você não acha legal reflete no seu trabalho. E a partir do momento que você começa a observar e olhar para aquele homem e mais do que isso, internamente, tá? Acolher a sua criança e falar, ó, agora eu cuido de você. Nossa, eu não tive tanta referência de masculino saudável. Ok, deixa eu conviver com pessoas que me tragam isso. Deixa eu buscar isso pra mim. Deixa eu cuidar de mim. Deixa eu focar nos meus sonhos. Deixa eu começar. Ai, meu pai estava ausente. Se eu não vi ele. Comece você a dizer sim pra você.
a trabalhar essa consistência, esse foco. Existem questões técnicas, ferramentas que a gente trabalha dentro da mentoria e da terapia para fazer isso, mas existem formas racionais também. No masculino também a gente recebe a ordem. Ordem no sentido das coisas ficarem em ordem. Por isso que é importante você ter rotina. Você falar, essa 1 hora aqui é desconfortável, mas eu vou me propor a fazer isso. Esse passo eu preciso dar, eu tô com medo, mas eu vou fazer. Porque existem coisas, voltando para o masculino, para a objetividade, que a gente precisa sim olhar e trabalhar esse emocional e essas feridas paternas ou maternas, mas falando do pai, essas feridas com relação ao pai, essa ausência, esse vazio, essa necessidade de agradar. Mas existe a parte racional que a gente precisa fazer apesar do desconforto. Estabelecer rotina, fazer mesmo que seja com frio na barriga, colocar a mão na massa, fazer o que precisa ser feito. Porque aquilo vai te trazer resultados. E é sempre, eu estou dando esse passo, ele não é tão gostosinho, mas ele vai me levar na direção daquilo que eu desejo para minha vida. E vai lá e faz um movimento. E um último passo é sempre se lembrar, e quando falta energia, quando falta força, quando falta não sei o quê, quando eu vou buscar nos outros, é dizer para você mesmo e se lembrar diariamente, eu tenho pai. Isso, mas ele foi ausente, mas não sei o quê. Precisou, pra gente estar aqui hoje, precisou de um óvulo e do espermatozoide, de um homem e de uma mulher, de um pai e de uma mãe. Todos nós temos. Diga, se puder em voz alta, dependendo da situação, diga mentalmente, eu tenho pai. Eu recebo o masculino saudável da minha família. Isso vale para homens e mulheres, porque todos nós temos masculino e feminino. Se a gente fica só no feminino e não trabalha essa ferida paterna, você fica só no sentir, na percepção e divagando ali nos conhecimentos. Eu sei isso, eu sei aquilo. As pessoas se aproximam, mas parou nisso. Se você ficar só no masculino, é só racionalização, é só execução, e aí você se desconecta do sentir, se desconecta de tudo. A partir do momento que você tem os dois, sim, eu percebo, sim, eu sinto, porque quem não se permite sentir, quem anestesiou, não sente a vida, não sente nem o que dói, nem o que é positivo, você se desconecta, você se conecta com a escassez. Então eu me permito sentir, mas eu entro em ação, eu coloco as coisas em ordem, eu tenho foco, eu tenho posicionamento, eu sei o meu valor. Nós temos os dois dentro de nós. E precisou de 2 figuras. Independente, não fizeram mais nada pra mim, tá tudo bem. Eu fui maltratada, aconteceu A, B, C e D, e é importante cuidar. E eu sinto muito pelo que você passou. Quando eu falo aqui, eu gosto sempre de reforçar, né, que muito se fala sobre honrar pai e mãe, sobre isso, sobre aquilo, é você cuidar muito bem de você e da sua vida. O que eu tô falando aqui não é sobre passar pano pra nada que aconteceu, é sobre você aprender a dizer sim pra você. Sobre falar assim, eu tenho pai, eu tenho mãe, que bom, precisou de um homem e de uma mulher, hoje eu tô aqui, independente de como foi. Porque pensa comigo, é loucura tentar mudar o passado. Alguém consegue? Nossa, ontem eu fiz uma escolha ruim, eu consigo voltar e arrumar? Lá na infância, não sei o que, eu consigo voltar e arrumar? É loucura tentar. O que a gente pode fazer a partir de agora sim, foi, como que eu vou cuidar disso a partir de agora? Então, sim, recebi a vida. Eu tenho pai e eu tenho mãe. E se puder, fale em voz alta, você vai ver o quanto o corpo já vai, independente de como eles foram. Se eles foram muito ruins pra mim, não precisa nem imaginar eles atrás de você, só lembra que você tem pai e você tem mãe. E a partir disso você vai se apropriando da sua vida e dos talentos que você recebeu deles. A partir dos conflitos, dos sacrifícios, do que eles precisaram passar e superar. Porque a gente nunca vai saber nem 1/3 do que os nossos pais passaram. Nunca. Olha que eu converso bastante com meu pai, com a minha mãe, eu adoro ouvir
as histórias deles, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Não as histórias de, ai meu Deus, não, ouvir realmente as histórias de, ai quando eu era criança eu fiz isso e tal, né? Meu pai conta, quando era criança, ele trabalhava na plantação de alho com meu avô, enfim. Mas por mais que eu ouça e que eu saiba muito da história deles, eu tenho certeza que eu não sei nem um terço e que eu não daria conta de passar um terço do que eles passaram. Como eles não dariam conta de passar um terço do que meus avós passaram. E quando a gente olha, nem muito tempo atrás. Ali para os nossos bisavós, tataravós, dá menos de 200 anos. Da onde essas pessoas vieram? Vinham da Europa, outros vinham escravizados, outros já estavam aqui, indígenas, e passaram por muitas situações. O pessoal vinha da Europa buscando novas oportunidades e passou um monte de coisa, fugindo de guerras muitas vezes. Você daria conta? E aí a hora que você olha para isso, não é para olhar com dó, não. Porque aí você tira a força aí que você não recebe o masculino mesmo. E percebe que a gente vem de uma exclusão do masculino, porque quando você vai lembrando das coisas que aconteceram, porque os homens estavam em guerras, porque aconteceu isso, e é começar a dar um lugar para um masculino mais saudável. E falar assim, caramba, que forte que foram essas pessoas. Imagina essas pessoas vindo de navio para cá, não tinha WhatsApp, não tinha ligação, não tinha nada. E quando você pensa em navio, não é os cruzeiros que a gente faz hoje, não. As pessoas passavam fome, frio, não sabiam se ia chegar viva e nem todas chegavam vivas aqui. Quando eu falo sobre lembrar, eu tenho pai, eu tenho mãe, e sobre você cuidar de você, eu quero te dizer que você pode ter uma nova realidade. Você pode fazer escolhas diferentes a partir de agora. Porque lá atrás, muitos familiares nossos não puderam escolher. Era ou isso ou aquilo. Só que a partir de agora você pode trocar esse ou na sua vida para eu quero isso e aquilo também. Eu posso conquistar. Não é mais viver em função da dor, mas cuidar das suas dores, cuidar desses vazios, cuidar dessas feridas, se apropriar desse masculino, mas do masculino saudável, não com agressividade, com ausência, com nada. E ir para a sua vida, para a sua carreira, para os seus sonhos, para o mundo. Nesse Dia dos Pais, que ainda só faça esse movimento. Eu tenho pai. Eu cresci, agora eu vou cuidar de mim. Você vai perceber que quanto mais você olhar para tudo isso, mais a sua carreira, mais o seu negócio, mais a sua vida, mais impulso para a vida você vai ter. Porque você vai integrando cada pedaço seu e se apropriando da força da sua família, da sua história, da sua origem e dos seus talentos. É isso, uma live mais objetiva, mas nem tanto, que acabei me empolgando. Olhe para tudo isso, essa semana a gente tem mais lives. A gente está encerrando em breve as inscrições para a nossa mentoria Eleve também, que a gente começa na segunda que vem, dia 18. Te desejo uma semana super especial. Olhe para a sua história, cuide, não queira remendar com band-aid suas feridas emocionais. Não faça com você aquilo que doeu lá atrás para sua criança. Seja gentil com você, foque nos seus sonhos, entre em ação, tenha posicionamento. E lembre-se que a partir de agora as escolhas são suas, de se cuidar, de dizer sim para você, de entrar em ação ou de continuar revivendo diariamente as suas dores. A sua carreira, o seu negócio, a sua criança e a sua vida agradecem. Ótima noite, feliz Dia dos Pais, beijo enorme, tchau, tchau, boa semana!